Olá, meu nome é Nelson Augusto Mendes e vim explicar um pouco para vocês sobre a física do trauma. Sabe quando a gente chega numa cena de emergência? O que a gente vê é só a ponta do iceberg. Claro, uma fratura exposta, um sangramento, isso chama atenção na hora. Mas as lesões que realmente matam na maioria das vezes são justamente aquelas que a gente não consegue ver. E é aí que entra a física, né? Para entender a história completa, a gente precisa olhar para o que aconteceu no nível das forças, da energia, do movimento. Porque aquilo que a gente vê na superfície, bom, aquilo é só o capítulo final de uma história que começou com uma troca de energia muito, mas muito violenta. A grande questão, então, é essa. O que é que está acontecendo por baixo da pele? Que forças agiram ali para causar não só aquele ferimento que todo mundo vê, mas também aquela lesão interna que pode levar a pessoa a óbito? É exatamente aí que entender de física se torna uma ferramenta, nossa, essencial para o diagnóstico. Pois é, a física do trauma é basicamente isso. É usar os conceitos bem básicos da física para a gente conseguir enxergar essas forças invisíveis. Com ela, a gente consegue decodificar a cena de um acidente, sabe? E começar a suspeitar, com uma boa dose de certeza, das lesões que estão escondidas ali. Então, bora começar pelo básico. E olha, não precisa ser nenhum gênio da física, não. Tudo começa com aquelas leis do movimento que a gente aprendeu na escola, lembra? Só que aqui, no atendimento pré-hospitalar, elas ganham um significado completamente novo. Um significado de vida ou morte, literalmente. Vamos pegar a primeira, que é a mais importante de todas, a lei da inércia. Aquele papo de que um corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Parece simples, né? Mas essa regrinha é a raiz da maioria das lesões que a gente vê em traumas fechados. O corpo não para do nada, de uma vez. Ele para colidindo. Olha só essa imagem, ela explica tudo. O carro bate na árvore e para de forma brusca, certo? Essa é a primeira colisão. Só que a pessoa lá dentro, por causa da inércia, continua se movendo na mesma velocidade que o carro estava, até bater no painel, no volante, no para-brisa. Essa é a segunda colisão. Tá, mas o que causa o estrago nessas colisões? É a tal da energia cinética. Basicamente, é a energia do movimento. Quanto maior a velocidade ou a massa de um objeto, mais energia ele carrega. E num trauma, essa energia toda tem que ir para algum lugar e adivinha para onde ela vai? Para o corpo da vítima. E aqui vem o pulo do gato. A parte mais importante. A velocidade é muito, mas muito mais perigosa que a massa na hora de calcular essa energia. Sabe por quê? Porque na fórmula a velocidade é elevada ao quadrado. Isso quer dizer que, se você dobra a velocidade, a energia do impacto não dobra, ela quadruplica. Um carro a 100 por hora não tem o dobro da energia de um a 50. Não, ele tem 4 vezes mais poder de destruição. Beleza, então agora que a gente já entendeu esses conceitos, vamos aplicar. Vamos analisar o que realmente acontece passo a passo numa batida de carro. Porque não é uma coisa só, um evento único. É uma sequência de eventos e, o mais importante, eventos que a gente pode prever. Essa ideia das 3 colisões é fundamental. As 2 primeiras a gente já viu. Primeiro o carro bate e para. Depois a pessoa bate e para. Mas a terceira, essa é a mais perigosa, a mais traiçoeira. Lá dentro do corpo, os nossos órgãos também estavam em movimento, né? E eles continuam se movendo até baterem contra as estruturas internas do corpo, contra o crânio, as costelas, a bacia. É essa terceira colisão que causa aquelas lesões gravíssimas. A ruptura da artéria aorta, um sangramento no cérebro, a laceração do fígado, do baço. São ferimentos que a gente não vê por fora, mas que são absolutamente letais. E tudo isso por causa da bendita inércia dos órgãos. Entendendo isso, a gente já tem uma base para começar a ler qualquer cena de trauma. Porque não é só uma batida. Foi uma batida de frente, foi lateral, foi um capotamento. Cada um desses cenários conta uma história completamente diferente. E com isso, os padrões de lesão se tornam meio que previsíveis. Numa batida frontal, a gente já espera lesões de cabeça, tórax, abdômen. Numa batida traseira, o clássico efeito chicote no pescoço. Se a batida for de lado, a energia se concentra toda naquele lado do corpo. E um capotamento? Bom, capotamento é o caos. É pancada de tudo que é lado, com lesões que podem aparecer em qualquer lugar. E isso não vale só para acidente de carro, não. O mesmo raciocínio se aplica para tudo. Quedas, agressões, até explosões. Qualquer situação em que a gente tem uma transferência violenta de energia para o corpo. A energia sempre segue um caminho. Uma queda de altura, por exemplo, é um caso clássico. Se a pessoa cair em pé, a energia sobe pelo corpo. Aí a gente vai ver fratura no tornozelo, na perna, na bacia e pode chegar até a coluna.
A posição do corpo na hora do impacto é o que vai dizer para a gente qual foi o caminho da energia e, consequentemente, onde procurar por fraturas. Já no trauma penetrante, tipo um tiro, o estrago é muito maior do que só o buraco da bala. Conforme o projétil passa pelos tecidos, ele transfere uma quantidade absurda de energia. Isso cria uma cavidade temporária, tipo uma onda de choque, que estica e arrebenta tudo ao redor, mesmo que não foi tocado diretamente pela bala. O nome desse fenômeno é cavitação. Então, quando a gente junta todas essas peças, o papel do profissional de APH muda completamente. Deixa de ser só prestar os primeiros socorros. A gente vira uma espécie de detetive clínico na cena. Uma cena onde o corpo é a vítima e o criminoso, bom, o criminoso são as leis da física. Essa frase aqui resume tudo perfeitamente. Ignorar o mecanismo do trauma é como pegar um livro, ler só a última página e tentar adivinhar a história toda. Simplesmente não funciona. As lesões mais graves podem passar batido se a gente não entender as forças que estavam em jogo ali. Então o recado principal é este. Analisar a cinemática do trauma não é só teoria, não é coisa de livro. É uma ferramenta prática, do dia a dia, para a gente prever o que não está vendo. Um volante quebrado não é só um carro estragado, é um alerta gigante para uma possível lesão grave no tórax. Aquele para-brisa trincado em formato de teia de aranha, isso grita para a gente. Procura uma lesão na cabeça. E com isso a gente encerra. A mensagem final é: na próxima ocorrência, olhe além do que é óbvio. Olhe para o metal retorcido do carro, para a altura da queda, para a direção da pancada. A física do trauma está sempre lá, contando uma história silenciosa. A grande questão é: quem está preparado para escutar?